Diga para quem está ao seu lado, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, querido. Amém. Deixe sua Bíblia aberta em Filipenses, no capítulo 1. Eu vou ler depois os versículos de 1 a 6. Mas deixe separado aí, Filipenses 1, de 1 a 6. Mas queria fazer uma pergunta para vocês. Quando eram adolescentes, antes de escolher uma profissão, quantas vezes você ouviu essa pergunta? O que você quer ser quando crescer? Quando você era criança, o que você quer ser quando crescer? Eu me lembro que era pequeno, talvez tivesse lá uns 5, 6 anos, como não tinha Bandeirantes, não tinha Dom Pedro, não tinha nada, eu morava em São José dos Campos, e quando saía na estrada, eu sempre sonhava em ser motorista de Fenemê. Lembra dos antigos caminhões, Scania, não sei o quê, né? Mas Deus tem um propósito. Com muita frequência, faziam-me essa pergunta quando eu era criança. E as respostas iam mudando ao sabor do vento. Cada hora e cada vez que eu ia crescendo, a minha preferência ia mudando. Mas Paulo, nas linhas iniciais da carta que escreveu na prisão, lembrou à igreja de Filipos o texto que vou ler agora. Filipenses 1, de 1 a 6. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então vou repetir: aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Jesus começou o trabalho e o completará. Não nos temos dúvida disso. A palavra completar é particularmente importante. Este ainda não é o fim, pois o Senhor Deus não deixa nada inacabado. A gente pode ter traçado um plano para a nossa vida, mas Deus tem outras direções. E muitas vezes isso é um desafio até para o nosso coração. Outro dia a Tassi me perguntou: você está preparado para ser pai de pastor? E eu respondi para ela: como eu posso discutir com aquele que governa todas as coisas? Então, irmãos, muitas vezes a gente sonha com os nossos filhos, né? O Rafa teve a oportunidade de estudar na Unicamp, fazer engenharia mecânica, tem um currículo muito bom. O Paulo sonha com o Dimitri sendo um médico de sucesso, né? Cajade, enfim, nós temos sonhos para os nossos filhos. Mas será que nós temos nos submetidos à vontade de Deus? Será que temos nos submetidos à vontade de Deus? Você pode confiar em Jesus para tirar a caneta da sua mão e completar a sua história? Quem quer entregar a sua caneta para Jesus? E nesse sentido que eu gostaria de orar, porque muitas vezes a nossa vontade, ela quer superar aquilo que Deus quer fazer sobre a nossa vida.
A palavra de Deus diz que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós. E por isso devemos estar alegres. Então, nessa manhã, eu queria exatamente isso. E dizer, querido Jesus, entrego-te a minha vida. Ajuda-me a confiar em ti. Quando nos prostrarmos de joelhos, ore nesse sentido, porque é um pecado que carregamos, em que bloqueia a ação do Senhor. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas até onde a gente ouve a vontade de Deus? Até onde a gente pode ir e falar, Senhor, a sua vontade é perfeita e agradável. O pastor Levi não está aqui, mas eu imagino, né? Pai, vou fazer engenharia elétrica. E, de repente, no coração do pastor, podia estar, né? Puxa, eu gostaria tanto que o meu filho fosse um homem que levasse a palavra de Deus. E qual foi o tempo do Senhor para que o chamasse e ele tivesse a incumbência de fazer esse papel? Cada um de nós tem a nossa escrita nas mãos do Senhor. Cabe-nos apenas nos submeter à sua vontade. Amém? Se prostre diante do Senhor e peça, Senhor, está aqui a minha caneta. Eu quero entregar para o Senhor, seja feita a tua vontade. Vou dar um minuto para que nós possamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos aqui presentes, te pedimos perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes queremos segurar a caneta da nossa vida, queremos ser donos do nosso futuro, quando tudo a ti pertence. Nós te agradecemos porque através da salvação, através da cruz, o Senhor nos tornou pessoas que deveríamos ser missionários aonde estivéssemos. Que a nossa alegria, que o reflexo de Jesus Cristo, aquele que não poupou do seu sangue, para que tivéssemos esperança, pudéssemos propalar a tua palavra a todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que todos os atos desse culto sejam para glorificar, honrar e bendizer o teu santo, poderoso nome. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja reflexo da tua bondade, do teu amor, que ao falarmos, ao agirmos, tudo o que façamos, possamos refletir ao Deus que servimos, pois queremos fazer diferença no meio em que vivemos. Nós te pedimos, Senhor Deus, que aqueles que aqui chegaram com o coração apertado pelos problemas da vida, que o Senhor os alivie, porque é o Deus que carrega o nosso fardo. Aqueles que chegaram aqui com problemas de saúde, que o Senhor possa e tem poder para curar. Eu te peço que aqueles mesmos que estão distantes, mas que nos acompanham aqui na igreja, também recebam da tua unção. Abençoa, Senhor Deus, a nossa voz, as nossas mãos ao erguermos aos céus para glorificar o teu santo e poderoso nome. Que ao nos colocarmos de pé, sejamos soldados de Cristo a serviço do Senhor. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Com alegria possamos ficar em pé para podermos glorificar o nosso Deus. Amém?
Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso, benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Todos juntos, louve! Louve! Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Mais uma vez, louve. Louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Para terminar, louve. Louve. Nós te louvamos, Senhor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Nós te louvamos, Senhor, e a Ti nós dedicamos todo louvor, honra, glória para sempre. Aleluia. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus.
nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todos os velhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Sim, Senhor. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
e formosura no seu santuário. Cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só as vozes, glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós vamos continuar declarando que esse Deus, a quem nós louvamos, tem poder para salvar. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. As montanhas e tem
poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, que dos nossos lábios, do nosso coração e da nossa vida possam brotar cânticos de salvação, para que o mundo possa ver brilhar essa luz. Que o Senhor nos ajude a não esconder essa luz que brilha, Senhor. Essa luz que um dia invadiu o meu ser e o ser dos meus irmãos aqui presentes. Que do nosso coração e dos nossos lábios possam brotar cânticos de salvação ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor. Amém e amém. Você pode se assentar. Como é bom estar na presença de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 41 a 44. É um texto bem conhecido. Aquele texto que fala da oferta da viúva pobre. Marcos 12, de 41 a 44. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os seus discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus viu o coração e o valor do presente de uma viúva quando ela colocou 2 moedas para a oferta do templo. Ele descreveu o que isso significava para ela, dizendo: essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Em sua pobreza deu tudo o que tinha. A viúva guardou silêncio sobre sua situação,
Quem poderia saber que aquela viúva era tão pobre assim? Só Cristo que conhece o nosso coração. Mas Jesus reconheceu aquilo e os outros consideraram uma pequena oferta, para ela era um enorme sacrifício. Deus vê o nosso coração, Ele vê a nossa vida da mesma maneira que olhou para aquela viúva. Muitas vezes, irmãos, e aqui quero dar um testemunho, a gente acha que pelo poder que a gente tem, e baseado naquilo que a gente conquista, a gente tem controle das coisas. Em 2022, o meu filho e a minha nora me procuraram em casa e disseram: nós temos um chamado para irmos para o Peru, e nós precisamos de mais de 30 mil reais. Eu não falo isso para a honra e glória do Senhor. Eu poderia, naquele momento, virar para ele e falar assim: filho, está aqui o dinheiro, pode ir. Mas naquele momento Deus falou assim para o meu coração: aquieta o teu coração. Sabe quanto de oferta eu dei para eles irem viajar? Nada. 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 Não dei nada. Porque eu fiz um desafio com Deus, que se fosse da vontade dEle, que Ele levantasse os recursos para que eles fossem nesta viagem. E só ia acompanhando, né? Porque o coração do pai, né? Eu estava ontem na festa de aniversário, e um pai chegou para mim e falou assim: ai, coitada da minha filha, tirou sangue hoje pela primeira vez. E a gente vai acompanhando o crescimento dos nossos filhos, e sacrifícios vêm, né? Agora ele vai tirar a carta, como é que vai ser isso? Agora ele tem a universidade para conquistar, como é que vai ser isso? E se a gente tem a confiança de que o Senhor supre, eu perguntava, né, Rafa, como é que você vai chegar lá? Não, eu tenho que fazer uma escala num outro país, daí eu vou para Lima. Como eu não tenho dinheiro para ir de Lima, atravessar a cordilheira e chegar em Rancaio, que é onde a gente vai encontrar com o pastor lá, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar todo mundo Dramin, nós vamos pegar um ônibus, a gente dorme e chega na altitude lá em cima, e a gente vê como é que a gente está. Acho que foi mais ou menos isso, né? E assim aconteceu. Qual a confiança que a gente tem nesse Deus que a gente serve? Por que dos recursos? Nós temos um projeto a ser cumprido diante de Deus, não diante de homens. O pastor já deixou muito claro isso no conselho. Nós não estamos fazendo templo para mostrar para as outras igrejas, para os vizinhos, tal, que nós podemos, mas para mostrar que Deus pode fazer. Quando ele olhar, ele vai falar assim: nossa, mas como vocês conquistaram isso? Aqui está, os conquistadores de Deus para a sua obra. Em cada centavo depositava. Deus, quando olhou aquela viúva, Jesus, quando olhou aquela viúva depositando aquelas 2 moedinhas, ele falou, ela deu o que tinha de melhor no coração. Absolutamente deixou de contribuir. E o dia de amanhã, como seria? A Deus pertence. Ela não teve medo. Se ela ia ter o que comer, ia ter o que vestir, ia ter um teto para cobrir. Nós somos privilegiados, irmãos. E Deus nos chama à responsabilidade da contribuição. Coloque isso no seu coração, tá bom? Quero chamar aqui os presbíteros, o seu Paulo, o André. Tem mais alguém aqui? Acho que os 2, né? Por favor, seu Paulo. Venham com alegria, porque Deus chama com alegria, não é com peso, irmãos. É com alegria, tá bom? Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá, ó Deus. Obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Que esses dízimos possam ser usados, ó Deus, para a expansão da Tua obra aqui. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que contribuiu e os que não estão podendo contribuir, seja por falta de emprego, que isso seja resolvido esta semana, ó Deus. Fica com cada um, é o que eu lhe peço. Prepara-nos para ouvir a Tua palavra. Oro em nome e por amor de Jesus. Amém. Pega minha Bíblia. Shalom, irmãos. É muito bom a gente estar aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E com alegria. É muito bom louvarmos ao nosso Deus. Quero chamar aqui à frente a Nidelci e a Rosana. Chamar aqui à frente para que possamos orar por elas. A Nidelci e a Rosana, pode subir aqui, gente. Fica aqui. A Nidelci e a Rosana estão nos ajudando com a nossa escola dominical. Elas são as superintendentes, né? Nidelci é superintendente e a Rosana vice-superintendente. E elas estão se dispondo aí a nos ajudar em muitas coisas, né? Desde chamadinhas que eram tão difíceis da gente manter em ordem. Elas já colocaram o pessoal para assinar, né? Então, aniversário, lembrete, comemorações, tudo isso elas vão nos auxiliar neste ano. E nós gostaríamos de orar pela vida delas, pedindo ao Senhor que as abençoe. Chamar aqui o presbítero Wagner, presbítero em disponibilidade, né? Não sei se é em disponibilidade ainda, né? Licenciado. Ele é presbítero da igreja de Mojimirim. Logo, logo vai estar aqui efetivamente, né, Wagner? Se Deus permitir. Pedir para orar. Vamos orar. Deus Santo, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, por essas pessoas que se levantaram, Senhor Deus, para contribuir, para auxiliar, Senhor, nessa obra que é sua, Deus. As capacita com sabedoria, com discernimento, Deus, e as abençoe pela disponibilidade, Pai. Oro agradecido pela vida delas e que o Senhor cumpra nelas aquilo que o Senhor já tem planejado no seu coração, Pai. No nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Deus abençoe. Elas vão ajudar especialmente aí os professores, mas se alguém tiver qualquer dúvida de escola dominical, são elas que respondem. Tá bom? Irmãos, dia 28, quinta-feira à noite, nós teremos um culto chamado Tenebrae, que vem do latim, que significa culto das sombras. Nós falaremos a respeito dos discípulos, deixando um a um a Jesus enquanto ele estava para ser crucificado. Será no dia 28, às 19h30. Será um momento especial, teremos vários pastores, 7 pastores, um para pregar cada uma das palavras que serão tratadas. E nós convidamos vocês para que estejam conosco. Será um tempo abençoado. Dia 28, quinta-feira de Páscoa, nós teremos este culto. Aguardamos vocês. Quero chamar aqui as crianças, para que a gente possa orar por elas e possam ir para as suas respectivas turmas. Pedro. É Pedro, né? Fala, Murilo. Natan, cheguei aqui. Eu quero saber quem tem versículo. Quem tem? Você tem versículo? Vamos começar. Então hoje a gente vai inverter. Começar com os homens. Eu e minha família serviremos a Deus. Josué 24:15. Muito bem. Muito bem. E Natan, você tem versículo? Qual? Todo ser respira, louve ao Senhor. Salmos 156. Muito bem, muito bem. E você tem um versículo para falar hoje? Todo ser que respira,
Eu não vi ao Senhor. Salmo 56. E você, Isabel, tem um versículo para falar? Porto Alegre, não seja que espila. Glória ao Senhor. Salmo 107. 156. Não falei Foi. Tudo bem, então. Muito bem. Muito bem. Agora dá aqui pro papai. Agora solta. Você fica aqui. Você tem um versículo para falar? E você? Vai ter? É versículo conjunto, né? Ah, então pode falar. Os dois juntos vão falar. Muito bem. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Primeiro livro de Crônicas 29, 11. Muito bem. Ó. E vocês? É em dupla também ou não? Não. Pode falar. Me alegrei, me disseram, vamos na casa do Senhor. Ah, muito bem. E você? Eu me alegrei como me disseram, vamos na casa do Senhor. Muito bem. E você? Pois o Olha homem para lá, veio- para a igreja. Pois o homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19:10. Muito bem, muito bem. Essas crianças estão muito inteligentes. Vamos orar, então? Agora nós teremos o culto das crianças, as salinhas separadas, a gente teve no momento da EBD. Então, quem puder trazer as crianças nesse momento, a gente tem 2 salas para atender essas crianças, tá bom? E agora nós vamos ter o culto mesmo com as crianças, culto Kids. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome, te agradecemos por tantas crianças aqui conosco, que o Senhor fale ao coração delas, e que antes o Senhor esteja junto conosco, também nesse tempo que cuidaremos delas, que sejamos luz na vida dessas crianças, Pai, e que elas possam guardar a Tua palavra no coração, e que seja uma semente próspera, Pai, nesse mundo tão difícil que vivemos, Pai. Eu te agradeço por tudo e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós leremos o capítulo 15, dos versículos 22 a 29. Romanos 15, de 22 a 29. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, e agora te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dessa palavra. Nós te pedimos que o Senhor transmita através do teu Santo Espírito a cada um de nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, na semana passada, pela manhã, pela noite nós tivemos o pastor Carlos Aranha aqui conosco, mas pela manhã nós trouxemos uma pregação que chamava Compartilhando a Missão através do compartilhar do chamado. Nós falamos um pouco do chamado do apóstolo Paulo, aquilo que ele estava sendo chamado para fazer e como ele estava envolvendo a igreja de Roma neste chamado. E ele esperava uma resposta da igreja com relação ao chamado, e a resposta que ele esperava era especialmente que essa igreja amasse ao povo gentil, que era o povo ao qual ele estava sendo chamado. Se nós olharmos e lermos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vamos ver que desde o início, Paulo está trabalhando especialmente o relacionamento entre judeus e gentios, para mostrar que todos somos um mesmo povo e que todos somos alvos da graça de Deus. E então Paulo vai trabalhar para que a igreja, especialmente a parte judia do povo, amasse aos gentios, amassem aquele povo que estava ali juntamente a eles. E agora nós vamos falar um pouco de Paulo compartilhando a sua missão, mas compartilhando especialmente os planos da sua missão. O que Paulo iria fazer e como ele iria realizar esta missão. E nós vamos ir acompanhando versículo a versículo, mas a gente precisa entender um pouco de em que cenário Paulo estava quando escreveu essa carta, para que a gente possa compreender melhor o que esses versículos nos falam. Paulo estava na sua terceira viagem missionária na cidade de Corinto. Ele passou por 3 anos pela cidade de Éfeso e depois foi para a região de Acaia, que é a região da Macedônia, que é a região de Corinto, desculpe. E lá ficou por 3 meses em Corinto, de onde ele escreve essa carta à igreja de Roma. Paulo, depois da sua conversão, nunca tinha ido a Roma, mas ele conhecia alguns daqueles irmãos, ou pelo menos havia escutado falar a respeito deles. E então agora Paulo manda essa carta informando que ele já tinha tido o desejo de ir até Roma, estar com eles, mas que antes de ir, ele passaria por Jerusalém, porque ele iria levar uma oferta que a Acaia, a cidade de Corinto especialmente, e a Macedônia, que era Bereia, Tessalônica, Filipos, ele iria pegar uma oferta para levar para a igreja de Jerusalém, que estava com dificuldades financeiras. E então ele faz isso e encaminha para Jerusalém, e depois nós vamos entender um pouco de que nesse percurso de Jerusalém até Roma não foi exatamente do jeito que ele imaginava que aconteceria. Mas Paulo começa aqui esse texto falando: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Paulo já há muitos anos, olha em versículo 23, tinha o desejo de visitá-los, mas agora não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los. Paulo já fazia muito tempo que queria visitar a igreja de Roma. Ele deixa isso bem claro já no início do capítulo 1, versículo 13. Ele vai falar isso. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido impedido até agora, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Então ele fala: eu já queria ir há muito tempo ter com vocês. E aí pode ser que Paulo estivesse ali querendo agradar os romanos, falando isso, mas em Atos 19, 21, ele vai falar a mesma coisa, que ele tem o desejo de ir para Jerusalém e depois passar por Roma. Então Paulo fala em Atos 19, 21. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém
passando pela Macedônia e Acaia. E ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso também ir a Roma. Então, Paulo tinha esse desejo de estar em Roma, de ir até lá, mas até agora ele havia sido impedido. Os planos de Paulo haviam sido impedidos por Deus. E eram planos bons, eram planos que glorificavam a Deus. Ele tinha o desejo de ir a Roma para conseguir algum fruto deles dentre os gentios daquela cidade. Especialmente, como Paulo fala ali em Romanos 1, ele queria estar naquela cidade, tinha planos bons para aquela cidade, planos que são ordenados por Deus, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então ele queria fazer isso, pregar o evangelho na cidade de Roma, mas ele havia sido impedido. E por quem ele havia sido impedido? O versículo 19 fala de como Paulo iria proclamar o evangelho, e por palavra, obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até os arredores, até o Ilírico. Ou seja, essa era a região que o Espírito Santo tinha permitido. Passando dali, o Espírito Santo não estava permitindo. Ou seja, o próprio Espírito Santo estava impedindo que Paulo realizasse os seus sonhos, os seus planos, aquilo que ele pensava, aquilo que ele imaginava. E muitas vezes, irmãos, os nossos planos são assim. Nós fazemos planos, colocamos no caderno, sonhamos, e às vezes são planos bons, planos que agradam ao Senhor, planos que vão de acordo com a palavra de Deus, planos que muitas vezes glorificam ao Senhor, mas por vezes os nossos planos são impedidos de ser executados, ou a menos não acontecem no tempo que a gente quer. Algumas vezes os nossos sonhos precisam ser adiados, precisam ser jogados para frente, porque o Senhor não permite que eles se realizem naquele momento. Primeira coisa que a gente pode aprender é que nem sempre os nossos sonhos frustrados são culpa do diabo. Muitas vezes o próprio Deus impede os nossos caminhos. Isso já havia acontecido com Paulo quando ele tenta ir para a Ásia, para a região de Éfeso, e o Espírito Santo o impede. Ele tenta ir para a Bitínia, o Espírito Santo o impede, e um varão macedônio aparece em uma visão para ele e diz: ajude-nos, ajude-nos. Então Paulo entende que tem que ir para a Macedônia, mas os planos dele haviam sido impedidos. Assim também os nossos planos, muitas vezes, eles não se concretizam. Às vezes nós queremos coisas boas, sonhamos com um emprego novo para que a gente possa ajudar as pessoas de alguma forma. Às vezes a gente sonha com um casamento que possa glorificar a Deus, e as coisas vão passando e o Senhor vai atrasando os nossos sonhos de se concretizarem. Porque Ele tem o domínio de todas as coisas. E por que Paulo foi impedido de realizar os seus planos naquele momento? Porque ele tinha que pregar em todos os campos daquela região. Os versículos 20 e 21 falam o motivo. 22 começa dizendo: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Aonde está a razão? Nos versículos 20 e 21. Que Paulo estava se esforçando para pregar o evangelho, não onde Cristo já havia sido anunciado, para não edificar sobre a alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aqueles que não tiveram notícia o verão, e aqueles que nada tinham ouvido a seu respeito dele o entenderão. Então Paulo está mostrando quais eram os motivos. É que ele tinha que pregar e ser bênção onde ele estava antes de ser bênção em Roma. Então isso também nos mostra que quando os nossos planos são impedidos, nós não podemos estagnar, paralisar e dizer: e agora o que é que eu faço? Como que eu ando? Como que eu caminho? Para onde eu vou? E a gente fica às vezes estagnados e sem conseguir ter reação daquilo que nós precisamos fazer, simplesmente porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria. Ou às vezes sequer vão acontecer.
Quando as coisas não acontecem, é para que a gente seja bênção aonde a gente está. Se os nossos planos foram adiados, que sejamos bênção aqui. E olha que interessante, Paulo fala aqui com a igreja, há anos eu quero ir visitá-los, mas isso não aconteceu. E agora Paulo traça o seu plano bonitinho. Eu vou agora para Jerusalém levar uma oferta, depois eu vou para a Espanha, mas antes eu vou passar por aí. E o que acontece com Paulo em Jerusalém? Ele é preso. Ele chega em Jerusalém, ele é preso, e depois disso ele é enviado para Cesareia, ainda preso, e lá em Cesareia ele fica atendendo o rei de lá, o governador de lá, chamado Félix, por 2 anos, até que sai Félix, entra Festo, e finalmente ele encaminha Paulo para Roma. Ele estava tudo certo, eu passo lá uma passadinha rápida em Jerusalém, fico uns 15 dias ali para conversar com os meus irmãos, e vou para Roma. Está tudo certo nos planos de Paulo, mas não foi assim que aconteceu. Seus planos se atrasaram ainda 2 anos, pelo menos. Imaginem as coisas acontecendo, né? Não é só 2 anos preso. É 2 anos em que, quando está sendo enviado para Roma, o navio naufraga, e ele vai parar numa ilha, e é picado por uma cobra na ilha. Ô, gente, quanta coisa aconteceu com Paulo. E as coisas nem sempre acontecem no tempo e do jeito que a gente quer. As coisas, muitas vezes, vão caminhando de uma forma diferente, como o Espírito vai nos dirigindo. Nós precisamos aprender a ser flexíveis à vontade de Deus. Ser flexíveis ao que Deus está fazendo. Não simplesmente fechar os nossos olhos e falar, se não for no meu tempo, se não for do meu jeito, eu não vou. Porque às vezes a gente tem esse costume, né? Falar, se não for do meu jeito, se as coisas não acontecerem como eu quero, eu não vou. Mas, quando a gente vai acompanhando a trajetória de Paulo, em todos esses momentos, indo para Roma, ele está pregando o Evangelho. Quando ele está em Malta e ele é picado por uma cobra, o texto nos fala que o governador da cidade, da ilha, chama ele para ir até a casa para curá-lo, e depois começam a formar filas para que Paulo pudesse curar aquelas pessoas. Paulo, quando escreve a Filipenses, nós não sabemos o tempo exato, se foi quando Paulo estava preso em Roma ou Cesareia. Alguns dizem que podem ser em Cesareia. Ele diz que toda a guarda pretoriana estava mandando saudações para aqueles irmãos. Ou seja, Paulo tinha falado para os guardas. Os guardas que estavam prendendo Paulo já tinham se convertido tudo. Né? Então, quando as coisas não acontecem, quando as coisas fogem do nosso tempo, nós precisamos continuar servindo ao Senhor, glorificando-o através das nossas ações, daquilo que nós fazemos, da proclamação do Evangelho. No nosso trabalho, nós precisamos glorificar ao Senhor, mesmo quando a promoção não vem. Na nossa vida, quando a faculdade não tem aprovação, nós precisamos continuar glorificando ao nosso Deus. Porque os planos, eles são moldados por Deus, para que as coisas possam acontecer da melhor forma. E se a gente for pensar nos propósitos de tudo ter sido mudado, a gente ainda não sabe se Paulo foi para a Espanha. Ninguém sabe, com certeza. Tem 2 menções a esse respeito. Uma, Clemente de Roma, diz que Paulo, antes de morrer, Paulo agora descansava em paz, mas ele tinha ido desde o Oriente até os extremos do Ocidente. E o extremo do Ocidente, até então conhecido, era Espanha. E tem uma outra menção de um texto bem antigo, que fala que Paulo esteve profissionalmente na Espanha. Mas são os 2 únicos textos, e nós não sabemos se Paulo fundou uma igreja, não tem na história da igreja uma igreja formada por Paulo na Espanha. Nós não temos notícia disso, então talvez Paulo nem sequer tenha ido para a Espanha. Mas, por onde quer que ele passava, ele proclamava a palavra de Deus. Ele ia proclamando a palavra de Deus. E Paulo continua na sua carta falando que ele iria fazer isso depois, iria visitar Roma,
quando estivessem em viagem para a Espanha, pois esperava que de passagem a igreja pudesse enviá-lo. Nós estamos falando sobre o compartilhar da missão. E esse compartilhar da missão pelo missionário sempre espera uma resposta da igreja. E a resposta que Paulo espera nesse trecho é que a igreja de Roma o envie. E o que seria uma igreja enviar? O que seria para nós enviarmos uma pessoa para a missão? Seríamos ser participantes daquilo que está sendo feito naquela missão. Quando Paulo vai para a primeira viagem missionária, o povo de Antioquia chama Paulo e Barnabé, impõe sobre eles as mãos para que eles possam ir e serem enviados. Eles pegam os melhores daquela cidade, daquela igreja, para enviá-los para a missão do Senhor em tantos lugares no mundo. Quando nós falamos de enviar, nós falamos de participar com eles da missão que está sendo realizada no mundo. Como nós podemos participar com a igreja, com os missionários? Nós podemos participar muitas vezes orando por eles aqui nos nossos lugares. Se vocês olharem lá no mural que tem na entrada, nós colocamos algumas cartas dos missionários que estamos auxiliando e ajudando financeiramente. E eles têm os seus pedidos lá nas missões. E nós podemos orar por eles. Nós podemos participar enviando cartas. Como está por aí? Hoje está tão fácil. Eles têm WhatsApp, têm e-mail. É tão fácil da gente falar com eles. Nós podemos conversar e chamar essas pessoas para que possam nos conhecer também. Ajudar financeiramente. Nós podemos e devemos fazer isso. Porque isso não é uma missão além de nós. É uma missão do reino de Deus. E nós somos participantes desse reino. Nós não estamos em busca do crescimento simplesmente da Shalom, mas do reino de Deus. E nós oramos por esses missionários. Então, Paulo espera ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha. Mas ainda tem um empecilho. Paulo tem ainda uma atividade a fazer, que é passar por Jerusalém. Olhem o versículo 25 e 26. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Paulo está aqui colocando em primeiro lugar o serviço em favor dos santos, para que depois ele possa ir até a igreja de Jerusalém. Queridos, Paulo colocou aqui não simplesmente uma mudança de itinerário, né? Não é essa é a sua nova rota a seguir. Não é simplesmente isso. O que Paulo estava colocando aqui era a sua vida em jogo. Ele tinha uma profecia lá de um profeta chamado Ágabo, que se ele fosse para Jerusalém, eles iriam prender e fazer como... Ele usa um cinto lá para simbolizar, mas eles iriam prendê-lo e fazer com que Paulo pagasse ali por não seguir a lei como eles queriam que seguisse, as leis de Moisés. Paulo estava colocando em jogo o seu conforto, colocando em jogo os seus planos novamente, a execução dos seus planos no tempo que ele queria, em jogo. Quando nós nos colocamos a serviço do reino, a serviço da igreja, muitas vezes isso vai custar a nós o nosso conforto. Vai nos fazer sair da nossa zona de conforto ali. Pode ser que isso custe até mesmo a nossa segurança, quando nós nos colocamos a serviço do reino. Mas nós somos chamados a servir ao Senhor. Mesmo quando isso tira o nosso conforto, a nossa tranquilidade. Mesmo quando isso tira a gente, sabe, daquela... parece que as coisas estavam indo tão bem e de repente Deus vem bagunçar tudo, balançar a nossa vida e a gente... Mas nós somos chamados a servir ao Senhor ainda assim. Ainda quando isso pode custar até mesmo a nossa vida. Que foi o caso de Paulo. Posteriormente acabou sendo morto, mas
Isso é a sequência da história. Mas ali ele foi preso. E Paulo oferece esse serviço em Jerusalém, e ele chega lá com uma oferta. Olha que interessante, ele chega com uma oferta para ajudar aqueles irmãos de Jerusalém, e como ele é recebido? Recebido com a prisão. O serviço de Paulo não foi recebido do jeito que ele esperava. Os apóstolos falam, Paulo, você está indo lá para o templo, só que é o seguinte, o povo não está gostando muito de você. Está falando que você não está obedecendo às leis de Moisés, então faz o seguinte, rapa a sua cabeça. Tem um pessoal aqui cumprindo um voto, daí você vai junto com ele, de cabeça raspada, e fala que você está cumprindo esse voto também, aí eles vão receber talvez um pouquinho melhor. Mas nem isso adianta, Paulo faz tudo isso, segue todos essas instruções, mas de nada adianta. Ele chega com uma oferta para levar para aquela igreja, mas ainda assim ele é recebido com prisão. Depois as pessoas armam uma emboscada para tentar matá-lo. O sobrinho dele fica sabendo, ele desvia o caminho e vai para Cesareia, levado preso ainda. Mas olha como está a vida de Paulo, mas ainda assim servindo ao Senhor. E Paulo fala por que ele está indo, que é para levar aquela oferta que Macedônia e Acaia juntaram para que ele levasse até ali, até em Jerusalém. E ele fala que os gentios são devedores dos judeus porque eles participam dos bens espirituais dos judeus e agora deveriam participar ajudando-os com seus bens materiais. Paulo faz aqui um entre parênteses, até talvez para que aquela igreja aprenda que o reino vai além deles. A igreja de Corinto e de Filipos não tinha nada a ver com Jerusalém, a não ser o início ter sido em Jerusalém. Mas eles não tinham nada mais, mas eles se importavam com o reino. Ele estava ensinando também a igreja de Roma se importar com um reino que vai além dessas 4 paredes, que vai além deste templo em que nós cultuamos ao Senhor. E por fim, Paulo vai falar, depois de ter concluído isso, e havendo dado essa oferta ali à igreja de Jerusalém, irei também à Espanha, passando por Roma. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude de Cristo. E esse último versículo é o mais importante para a gente compreender que os nossos planos, eles podem ser falíveis, que eles podem ser mudados, mas que nós não podemos ir e não devemos jamais ir sem a bênção de Cristo. Não aconteceu nada do jeito que Paulo pensou. Foi tudo diferente. Mas quando Paulo estava sendo levado, preso para Roma, um momento que talvez ele estivesse muito com seu coração conturbado, o povo de Jerusalém querendo matá-lo, ele preso, não sabia o que ia acontecer em Roma, seu coração conturbado, o texto diz que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, não sabemos como isso aconteceu, mas o Senhor se senta ao lado de Paulo na cama e fala, Paulo, tenha coragem, porque importa que você fale em Roma, pregue em Roma, continue com a coragem que você vai chegar. O que está dizendo é que, Paulo, você está indo na minha bênção. Você está indo com a minha aprovação. Não é do jeito que você queria, mas você está indo com a minha aprovação. Moisés, em determinado momento, Deus fala com ele e diz o seguinte, fale ao povo que a partir de agora um anjo vai com vocês, porque eu não vou. Esse é um povo muito teimoso, e Deus falou, eu vou mandar o anjo, mas eu não vou com vocês. O anjo vai fazer tudo que precisa, mas eu não vou com vocês. E Moisés fala com o Senhor, Senhor, quando o Senhor me chamou, o Senhor não falou que iria alguém comigo. Mas o Senhor disse que estaria comigo em todos os momentos. Agora, se o Senhor não vai comigo, não me faça sair daqui, não nos faça sair daqui. Porque nós só iremos na bênção do Senhor. Nós só caminharemos na bênção do Senhor.
Irmãos, se não for na bênção do Senhor, qualquer lugar é ruim. Qualquer lugar é ruim. Mas seja lá, seja aqui, se nós estivermos debaixo da bênção do Senhor, a gente pode passar por dificuldades, a gente pode passar por lutas, mas nós teremos a plena certeza de que o Emanuel, Deus conosco, estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, sem falhar um segundo sequer. E como é maravilhoso a gente saber isso, porque por mais que passemos por dificuldades, a bênção do Senhor estará conosco, porque Jesus está conosco. A história nos conta que Paulo não chegou à Espanha, talvez, mas o tempo que Paulo esteve em Roma foi o tempo mais produtivo dos seus escritos, que chegaram na Espanha, chegaram nos nossos dias. São cartas maravilhosas como Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão. Tantas cartas maravilhosas. 1 Timóteo, Tito. Cartas escritas que trazem ao nosso coração alegria, que trazem ao nosso coração esperança. Paulo não chegou a Roma, tudo bem se ele chegou ou não chegou, mas o que importa é que os seus escritos chegaram tão longe ou mais longe do que importava. Queridos, pode ser que os nossos planos sejam os melhores na nossa mente, pode ser que a gente imagine e trace tudo da melhor forma, mas os planos de Deus sempre são e sempre serão maiores que os nossos. O Senhor vê muito mais além do que nós podemos imaginar. Tudo que Paulo fez através dos seus escritos alcançou muito mais pessoas do que Paulo em sua vida. Por quê? Porque o Senhor mudou os seus planos, mudou o seu destino, mudou o seu caminhar. Em Roma, Paulo ficou preso por 2 anos, ficou numa casa que ele alugou, ele tinha que pagar pela prisão dele, e as pessoas podiam visitá-lo, mas ele não podia sair de lá. Ele tinha os planos de ir e estar com a igreja de Roma, mas ele só esteve com aqueles que foram visitá-lo. Todos os planos de Paulo foram frustrados de acordo com a nossa ótica humana, mas de acordo com a ótica divina. Foi a missão mais bem-sucedida da história de Paulo. Eu até tinha pensado em colocar no tema a missão fracassada mais bem-sucedida da história. Porque não aconteceu do jeito que Paulo quis. Assim também as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E glória a Deus por isso. Porque acontecem do jeito que Ele determinou, do jeito que Ele nos guia. Que a gente possa estar flexível à vontade de Deus, ao cumprimento do seu chamado, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para que nós possamos caminhar sempre na bênção do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque os seus planos são maiores do que os nossos. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor frustre os planos que são nossos, mas que não são aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mesmo que muitas vezes possam glorificar ao Senhor, mas que nós possamos estar dispostos, flexíveis, a seguir o caminho que o Senhor nos enviar, Pai. Nós te pedimos isso. Nós te pedimos, ó Pai, que por onde quer que formos, seja lá, seja aqui, a Tua presença esteja conosco. A nossa oração é como a de Moisés, ó Pai. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não permita que a gente saia da Tua doce e santa presença, ó Pai. Não permite que por rebeldia a gente possa se desviar dos Teus caminhos. Não permita, ó Pai, que a gente não continue a caminhada que o Senhor já trilhou para nós na eternidade. Mas caminhe conosco. Obrigado, porque esta é uma promessa sua, que enquanto estivéssemos em missão, o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim queremos continuar, ó Pai, com a Tua doce presença,
aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que o Senhor estiver, onde quer que o Senhor nos enviar, que a tua presença esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus, que nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos nos levantar, cantar ao Senhor. Nós cantamos hoje, anunciar entre as nações as suas obras, dentre todos os povos as suas maravilhas. Vamos cantar novamente essa canção. E que toda a glória e majestade seja dada ao Rei dos Reis. Cadê o grupo de louvor? Pode vir aqui com a gente. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Irmãos, vou impetrar a bênção agora. Depois eu tenho 2 avisos aos irmãos, então não saiam antes desses avisos, tudo bem? E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar.
Música